Convidamos neste momento à tribuna o chefe do Departamento de Neurologia, professor Dr. Lilimin, para seu discurso de agradecimento. Obrigado, Bruno. Agora não largo mais, né? Posso tirar a máscara para falar? Não? Posso? Boa noite a todos. Excelentíssimo presidente, vereador Marcelo da Farmácia. Boa noite, excelentíssimos vereadores que estão nessa casa. E eu gostaria também de agradecer o meu querido vereador Paulo Haddad, aqui representado pelo Roger Geisa, do seu gabinete. E realmente é um agradecimento sincero do Departamento de Neurologia da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, referente a este diploma de honra ao mérito. Então, as pessoas que estão nos assistindo, está aqui o lindo diploma. E, claro, eu gostaria também de dar boa noite aos convidados aqui, ao representante da deputada Adriana Borgo, minhas saudações à deputada, ao meu diretor da Faculdade de Ciências Médicas, o professor Luiz Carlos Zeferino, que nos honra tê-lo aqui conosco. Bom, permita-me notabilizar nesta memorável noite personalidades e fatos importantes desses 55 anos históricos do Departamento de Neurologia da Faculdade de Ciências Médicas, impressos pela convicção e responsabilidade ética do trabalho acadêmico de docentes e pesquisadores cientistas, destacando nessa oportunidade o potencial científico da nossa Unicamp. A criação, como bem falou o nosso vereador Marcelo da Farmácia, no Departamento de Neurologia, ocorreu em 1966 com o concurso de títulos, resultando como chefia o professor Dr. Oswaldo de Freitas Julião, que propôs em sua aula inaugural o tema Etiologia das Doenças Neurológicas. O professor Julião vinha de uma faculdade de medicina da USP para dirigir a recém-formado departamento nos moldes da Escola Neurológica Europeia. Desde a criação do Departamento de Neurologia até o ano de 1973, o professor Julião contou com a colaboração transitória dos profissionais Roque José Balbo, Antônio Xavier de Lima Neto, Lineu Correia Fonseca, Paula Berzotti, Antônio Roberto da Silva e Rubens Ribeiro Machado. Nesse período, foram contratados os professores Nurbo Orlando Facuri, em 1967, e José Jorge Facuri, em 1969, em memória. Após o falecimento do professor Julião, passou a coordenar o Departamento de Neurologia o professor Dr. Nurbo Orlando Facuri, imprimindo uma orientação voltada primordialmente para a neurocirurgia, iniciando a residência de neurocirurgia, cujo primeiro ocupante foi o Dr. Joaquim Cruz Neto. Com a chegada de Alberto Pellegrini Filho e de Alberto Calegaro, seguiu seu desenvolvimento de neurologia clínica como núcleo disciplinar, sendo criado em 1974 a residência de neurologia clínica, inicialmente ocupada por Ana Marli Nucci e Pedro Lupércio Gonçalves. A constituição da disciplina de neurologia clínica, como a encontramos hoje, iniciou-se com a contratação da Ana Marli Nucci em 1976. Carlos Alberto Mantovani Guerreiro seguiu em 1978, professor Jaime Antunes Maciel Júnior em 1979, Elizabeth Maria Aparecida Beranivicius Coeliato em 1980, professor Benito Pereira Damasceno, em 1986,
Joseli de Castro Silveira, em 1988, Fernando Sendes, em 1998 também, quer dizer, 1998, e eu que cheguei em 2002. Marcondes Cavalcante França Júnior, em 2011, Tânia Aparecida Marchiori Oliveira de Cardoso, em 2011 também, Márcio Luiz Figueiredo Baltazar, em 2015, juntamente com a Clarissa Lin Assuda. A professora Wanda Maria Jimenez Gonçalves, que entrou em 1977 em memória, encarregou-se da disciplina de Neurologia Infantil. A criação da residência de Neurologia Infantil, em 1978, como a primeira, a nossa especialidade a ser reconhecida nacionalmente pelo MEC em 1980. Foi um marco fundamental para a disciplina, formando futuros docentes, como a Ana Maria Sedes Gonçalves Piosvezana, que entrou em 1984, em memória, a professora Marilisa Mantevane Guerreiro, em 1986. Em 1988, a disciplina de Neurologia Infantil, então, foi favorecida com a colaboração e experiência acadêmica da professora doutora Maria Valeriana Leme de Moura Ribeiro, egressa da Faculdade de Medicina da USP Ribeirão Preto, exponenciando-se em âmbito nacional. Na sequência, seguiram a Maria Augusta Santos Montenegro, em 2004, o Silvio Davi Araújo Gifone, por um período curto, em 2007, e, mais recente, a contratação também da Ana Carolina Coan, em 2015. Doravante, com a contratação dos professores Antônio Guilherme Borges Neto, em 1982, Antônio Augusto Roth Vargas, em 1985, Elson Araújo Montanha, em 1985 também, no ano depois, o Donizete César Honorato, José Nazareno Pierce de Oliveira Brito, em 1987, Edmur Franco Carelli, contratado em 1997, e Evandro Pinto da Luz Oliveira, em 2004, em memória. E no mesmo ano também foi contratado Helder Tedeschi, e depois seguiram-se contratos do Henrique Ghisoni, em 2017, e Andrei Fernandes Joaquim, em 2018, consolidando-se assim a disciplina de neurocirurgia. No apoio às atividades de assistência do departamento, ressalta-se a presença de Alfredo Damasceno, Américo Marconi Cabral de Lira, Beatriz Helena Miranda Felsticker, Féres Eduardo Chad Neto, Elvio Leite Alves, Karine Couto Sarmento Teixeira, Kátia Maria Ribeiro Silva Schwarzmiller, Luísa Elizabeth Morita, quer dizer, Márcia Elizabeth Morita, Marcos Juliano dos Santos, Marcos Vinícius Giglio, Paula Cristina de Azevedo, Ricardo Ramina, que esteve conosco em 1998 a 2005, Solange Garibaldi, Venância Pereira Dantas Filhos, Wagner Mauada Avelar, Ivens Barbosa Fernandes. O setor de psicologia, como bem mencionou o nosso vereador Marcelo da Farmácia, o setor de psicologia do Departamento de Neurologia iniciou-se com a contratação da Elizabeth Abib Pedroso de Souza em 78. Completou esse setor com a chegada da Silvia Maria Ciasca em 1981. Pelo exposto, o Departamento de Neurologia, em seu atendimento multidisciplinar, começou a desenhar-se. Assim, a partir de 1986, passou a contar com Edviges Maria Morato, na fonoaudiologia, Thelma Dagmar Oberg, fisioterapeuta, Silvia Dalpozo, fonoaudióloga, Marco Antônio Barg, psicóloga, Sônia Dores Rodrigues, que é pedagoga, e dessa maneira, com as 3 disciplinas consolidadas no Departamento de Neurologia, tem, obviamente, ao longo do tempo, recebido reiteradamente boas qualificações por parte dos seus alunos. A residência médica, os programas de treinamento em serviços favorecidos têm qualificado profissionais de excelente nível,
atuando em serviços públicos e privados. A pós-graduação em ciências médicas, a área de concentração em neurologia, tem contribuído para a qualificação de profissionais em harmonia com metas de difusão, reprodução e geração de conhecimentos decisivas para resgate da cidadania nacional e respectivo posicionamento global do país. Igualmente, o departamento participa da internacionalização da universidade, contribuindo com a formação de recursos humanos vindos de Angola, Argentina, Colômbia, Honduras, México, Peru e Uruguai. Os atuais laboratórios de eletroneuromiografia, de epilepsia, neuroimagem, potencial evocado, distúrbios de aprendizagem e déficit de atenção, desenvolvem pesquisas integradas à assistência de qualidade. A contribuição administrativa, não poderia mencionar, com Emilton Barbosa Oliveira, Diva Furlan, Ana Adélia Monteiro Fagundes, Solange Adriana Monim Pereira, Márcio Rogério Ferreira Lima, destaca-se no apoio às atividades do departamento. Os índices de produtividade acadêmica do Departamento de Neurologia apresentam-se crescentes ao longo de 5 décadas, no esforço individual e coletivo de seus vários membros. Atualmente, o Departamento de Neurologia é referência nacional e internacional em variados aspectos da neurologia. Trata-se do resultado da convicção científica desses 55 anos de trabalho acadêmico, que hoje, em 2021, é reconhecido pelo trabalho e dedicação de docentes, médicos, residentes, alunos e funcionários que deixaram sua meritória contribuição. Enfim, na incumbência de chefe de departamento de neurologia da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, acredito ser o grande desafio que cumpre nos assumir o compromisso de compatibilizar a assistência, a docência e a pesquisa, considerando serem importantes e crescentes avanços científicos e tecnológicos das neurociências. Em gratidão a essa honrosa homenagem. Muito obrigado. Eu vou pedir à Érica para passar um vídeo rapidinho para mostrar quem são as pessoas, né, que são desse departamento, que contribuíram ao longo desses 55 anos. Por favor, Érica. Esse é o logo comemorativo de 55 anos. Boa tarde. Quero cumprimentar o professor Lee, atual chefe do Departamento de Neurologia da Unicamp, por essa feliz iniciativa. É uma oportunidade preciosa, nós que já militamos nesta posição, podermos congregar, recapitular, recordar tão belos momentos que vivemos naquela fase romântica do departamento, que vivemos e compartilhamos tantos momentos na nossa Santa Casa. Depois, com o novo Hospital das Clínicas, tudo se expandiu, tudo cresceu, diversificou-se, aumentou tremendamente a produção, mas aqueles momentos da Santa Casa, eu tenho certeza, deixaram muitas e muitas boas lembranças para que aqui, nesta página, possa ser recapitulado. Professor Lee, muito obrigado por essa oportunidade. Confio que você terá uma gestão gloriosa, como foram de todos aqueles que te antecederam. Obrigado. Esse é o professor Nubo Orlando Facuri, que foi um dos primeiros
chefes de departamento. Né? Então, pode continuar, Érica, por favor? Só algumas fotos aí, vou fazendo comentários de quem for aparecendo. Essa apresentação foi preparada pela nossa secretária Solange, né? Então, devo muito a ela isso. Aqui aparece o professor Zeferino, reitor na época, o Carlos Guerreiro com a Ana Marli, os residentes no ambulatório, inclusive o que está mais na ponta é da Angola, os residentes participando em congressos, as reuniões que aparecem, tem sempre alguma comidinha, congressos de neurologia, aqui pelo encerramento do Departamento de Neurologia, os 40 anos do departamento bem comemorados, os 50 anos também, e temos as aposentadorias que aparecem também, né? As pessoas que nos deixam no decorrer, como a Maura e agora o Alberto, que nos deixa para outras atividades de aposentadoria. Também como o professor Benito, na sua aposentadoria, que fotos de residentes, de médicos assistentes, né, de equipes que realmente atuaram, o professor Carlos se aposentando, festa de 50 anos, essa foi a festa de 50 anos do departamento, de Jubileu de Ouro, e o professor Evandro, que é da parte da neurocirurgia, o pessoal da neuromuscular, os residentes se formando, um pouquinho antes da pandemia, e com inúmeras reportagens na mídia, e obviamente é impossível a gente retratar todos que contribuíram nesses 55 anos, mas que nós nos agradecemos a todos. Essa é uma foto do fundador, que está lá atrás, que é o professor Orlando Julião, e eu, que sou o atual chefe de departamento. E eu gostaria, então, de agradecer a vocês, né, a Câmara Municipal, por essa homenagem, e que nós nos sentimos muito gratos. Obrigado. Nós convidamos à tribuna, neste momento, o professor doutor Luiz Carlos Zeferino, diretor da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Cumprimento inicialmente o vereador Marcelo da Farmácia, que preside essa sessão. Cumprimento os demais presentes, convidados dessa mesa. Cumprimento o professor Lilimin, chefe do Departamento de Neurologia da nossa faculdade. A Faculdade de Ciências Médicas é uma unidade que foi fundada em 1963. O Departamento de Neurologia foi em 1966. Em 1963 não existia Unicamp. A Faculdade de Medicina, hoje chamada de Ciências Médicas, ela existe antes da Unicamp. Antes da Unicamp. A Unicamp surgiu depois por conta de um projeto acadêmico de universidade. Então, a primeira turma foi admitida em 1963, e essa primeira turma tem hoje 54 anos de pós-formatura. Tá? Pós-formatura. Isso significa que este ano nós estamos, a 54ª turma está concluindo o curso de medicina. Isso quer dizer, aproximadamente, ao longo desse meio século, tá? Aproximadamente 5.000 médicos. A faculdade, hoje chamada Faculdade de Ciências Médicas, ela concluiu. Essa é a trajetória do ponto de vista da sua formação de profissionais, que motivou a sua criação. Né? Uma faculdade, quando nós pensamos numa faculdade, quando nós pensamos numa universidade, nós pensamos, assim, a primeira finalidade dela que nos vem é a formação de profissionais. O Departamento de Neurologia, aqui homenageado, que muito nos honra, foi criado em 1966. Então, vocês imaginam o seguinte,
entrou uma turma em 1963, começaram a aprender aquelas áreas mais básicas do conhecimento, anatomia, bioquímica, histologia, anatomia patológica, né? E chega lá no fim, tem que começar a aprender as disciplinas clínicas e cirúrgicas. E aí os departamentos foram sendo criados, né, à medida que o curso da primeira turma foi avançando, e chegou um certo momento precisava criar o departamento de neurologia, uma área de neurologia, para ensinar neurologia. Tá? E aí foi o concurso mencionado aí pelo professor Lee, do professor Oswaldo Freitas Julião, primeiro docente, primeiro chefe do departamento de neurologia, que foi chefe até, se eu não me engano, 1972, quando então ele faleceu. 72. Eu entrei na faculdade, sou aluno dessa casa, e eu entrei aqui em 1973, e ele tinha falecido um ano antes. Então, naquele momento, aquele professor que comentou aqui, o professor Nubo Orlando Facuri, já tinha sido contratado no final dos anos, logo em seguida da formação do departamento, e ele assumiu a chefia, e foi meu professor, quer dizer, um dos meus professores de neurologia, como a Ana Marli também foi. Ele era um neurocirurgião. E aí também a neurocirurgia começou a se desenvolver. Então o departamento ele é criado na versão clínica da neurologia, e depois na sequência ele vai para a versão da neurocirurgia. Tá? E depois logo também vem a neurologia infantil. A Faculdade de Ciências Médicas, nos seus primeiros anos, ela se dedicou muito à formação de profissionais. Mas assim, o que diferencia uma universidade como a Unicamp de uma universidade, assim, outras universidades de maneira genérica? Tá? Nós formamos excelentes profissionais. E analisando a posição que os nossos profissionais ocupam hoje, nós temos um excelente resultado e muito orgulho das posições que nossos profissionais formados ali ocuparam e ocupam hoje. Mas ao longo do tempo, como foi também comentado aqui pelo professor Lee, ela foi desenvolvendo algo que é um papel muito importante de uma faculdade, de uma universidade como a nossa, que é produzir conhecimento. Que é formar profissionais e produzir conhecimento. Produzir como? Fazendo pesquisas, gerando trabalhos publicados, hoje gerando patentes. Tá? Gerando patentes para o mundo. E o Departamento de Neurologia seguiu sua trajetória de maneira brilhante. Então, entre a contratação do professor Julião, até o último contratado, que é o Andrei, como chama mesmo ele? Então, o Andrei, que é o último que foi contratado, então, ele listou todos os nomes que passaram, que ainda contribuem, você veja que é muito extenso. Esse departamento, a faculdade tem muito orgulho dele, porque ele, eu diria assim, de maneira resumida, ele é composto por professores, ele é composto por pesquisadores, e ele é composto por cientistas. Tá? Eu destaco até a palavra cientistas, é que é quando o pesquisador ultrapassa os limites da pesquisa, no sentido pensando a ciência numa dimensão, né, mais avançada. E o Departamento de Neurologia hoje também tem cientistas. Então ele projeta, ele tem seu nome projetado no Brasil e fora do Brasil. Ele projeta a faculdade, ele projeta a Faculdade de Ciências Médicas, e ele projeta a Unicamp, e ele projeta Campinas. Então, ao falar do Departamento de Neurologia, nós estamos falando também de Campinas. Tá? Unicamp leva o nome de Campinas, né? Universidade Estadual de Campinas, que é um orgulho muito grande. Tá? Então, com certeza, no ambiente externo, no exterior, uma das instituições que mais projetam o nome de Campinas é a universidade. Essa é a minha percepção. Não tem uma medida disto. Tá? Eu não vou dizer que há uma medida disso, mas com certeza
a universidade contribui muito. Tá? E aqui no Brasil ela tem uma reputação como muito consolidada do seu ponto de vista acadêmico. Eu, como diretor da Faculdade de Ciências Médicas, tenho muito orgulho do Departamento de Neurologia, um dos nossos 13 departamentos, tá recebendo esse diploma de honra ao mérito, por iniciativa, por proposta do vereador Paulo Haddad, a quem eu agradeço muitíssimo o vereador, tá? E agradeço também à Câmara, tá, por ter reconhecido e aprovado a indicação desse diploma ao Departamento de Neurologia. A Faculdade de Ciências Médicas, como o departamento é da faculdade, ela também, obviamente, ela está se sentindo ganhando esse prêmio. Tá? Eu parabenizo em nome do professor Lilimin, todos os docentes do Departamento de Neurologia, tá? Os presentes, aqueles in memoriam, aqueles que estão aposentados estão presentes aí, tá? Por a construção desse trabalho magnífico, tá? E que muito nos orgulha de maneira geral. Então, agradeço muitíssimo a oportunidade, sinto muito orgulhoso por estar aqui, senhor vereador, que preside, Barcelo da Farmácia, por essa sessão, e agradeço a todos aqui por nos prestigiar nesse nível aí. Muito obrigado a todos. E com a palavra, o vereador Marcelo da Farmácia para suas considerações finais e para declarar encerrada esta reunião solene. Eu agradeço ao Lilimin por estar aqui presente, agradeço ao professor Luiz Carlos Severino também, agradeço a todos presentes nessa solene, à TV Câmara e a todos que nos assistem. E ao amigo vereador Paulo Haddad por ter dado essa oportunidade, e a homenagem é feita com muita honraria a todos vocês. Declaro encerrada a presente reunião solene. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Professor, obrigado. TV Câmara, Campinas. As pessoas não têm noção do que a falta da vacina pode estragar a vida de um ser humano. Quando minha filha era bebê, ela pegou o sarampo. Foi uma situação de agonia, desespero, porque o sarampo é uma doença